Olá pessoal, tudo bem? Meus alunos das terceiras séries de Meio Ambiente e turma A de Agropecuária. Aqui o professor Tiago mandando para vocês material, a nossa videoaula da sexta quinzena das atividades pedagógicas não presenciais, né? Essa sexta quinzena, ela tem como tema antes, durante e após a Guerra Fria, o sionismo, a formação de Israel e a questão palestina. Só para lembrar o que nós vimos na quinta quinzena, nós falamos da independência das colônias portuguesas no continente africano. Falamos também sobre a aproximação do Brasil com a África, que foi levada a cabo nas últimas 2 décadas, e das relações a partir dessa aproximação. Falamos das colônias portuguesas na Ásia e do fim um pouco diferente que elas tiveram em relação às colônias portuguesas no continente africano, né? No caso do continente africano, elas deram origem a novos países, e no continente asiático elas foram absorvidas por outros países já existentes, né? O único país de fato independente de colonização portuguesa na Ásia é o Timor-Leste, quando na realidade houve outras colônias que poderiam eventualmente ter dado origem a outros países de colonização portuguesa, né? Falamos também sobre a invasão soviética no Afeganistão e como que isso acabou sendo relacionado a um aumento no fundamentalismo religioso, e também antecipei o conteúdo que nós veríamos nessa sexta quinzena das nossas ANPs, né, a questão palestina e alguns eventos decorrentes dela, como por exemplo as crises, né, do petróleo, que acabou gerando também crises econômicas durante a década de 70. Tá? Aqui nessa imagem ilustrando esse slide, a gente tem, né, uma população fazendo um êxodo, fugindo de um lugar para o outro em virtude de perseguições. Ok? Então, nessa sexta quinzena, a gente dá início agora com algumas imagens alusivas, não é, a esse conflito entre Israel e Palestina, que em determinados momentos, durante muitas décadas, acabou exacerbando a questão meramente da formação do Estado palestino como um país independente, e acabou se colocando numa posição de um conflito muito mais amplo, na verdade, entre o recém-formado Estado de Israel e o mundo árabe, né? Os países de predominância da língua, da cultura árabe e da religião muçulmana, que a gente pode generalizar e chamar de o mundo árabe, os países que compõem a chamada Liga Árabe, ok? Então, esse conflito entre Israel e Palestina, ele se estende por todo o século XX e também início do século XXI, perdurando até os dias atuais. Um conflito que já deixou milhares de mortos e também um impasse que parece não chegar ao fim, né? Um dos conflitos que geram mais tensões e preocupações em todo o mundo é esse que envolve judeus, israelenses e muçulmanos nesse território da Palestina, que ainda não é um país plenamente reconhecido pela comunidade internacional. E aí o que ocorre é que ambos os lados eles reivindicam o seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito à soberania ele seja exercido de forma plena apenas pelos israelenses. E com isso guerras, né, foram travadas, grupos que são considerados terroristas, como o Hezbollah e o Hamas, hoje já não atuam mais tanto em territórios palestinos, acabaram buscando abrigo em países vizinhos a Israel e a Palestina, né? E diante desse cenário todo, parece que uma paz duradoura está cada vez mais distante. E no meio tempo, muitas vidas são perdidas. Então, os dois lados dessa disputa, né, se localizam, geograficamente falando, no Oriente Médio, né, mais precisamente nas proximidades do mar Mediterrâneo, e um dos focos principais de disputa é a cidade de Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, uma das cidades que vem sendo há mais tempo continuamente habitada
pela humanidade, que ao mesmo tempo também é um ponto forte, né, com grande potencial turístico, religioso, mas não só, e além de ser considerado um local sagrado para religiões como o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente tem algumas imagens emblemáticas, né? Por exemplo, aqui as bandeiras, né, dos países representando esse choque entre eles. Aqui a gente tem uma imagem dos assentamentos que Israel constrói, ocupando cada vez mais áreas em que moram os palestinos. Então, Israel tem um expansionismo sobre territórios palestinos, não é? Em que inclusive já foram objetos de condenação da comunidade internacional e de várias resoluções da ONU. Essa aqui que eu estou destacando agora é uma imagem recente de palestinos protestando contra a repressão das forças de segurança israelenses. Essa imagem ela correu o mundo no ano passado porque ela lembra muito uma pintura, um quadro de um pintor francês que retrata um momento da Revolução Francesa também. Nessa outra imagem aqui a gente tem um mapa bem genérico da divisão proposta para a Palestina no ano de 1949. Então, esse conflito que a gente está falando, ele se inicia efetivamente em 1948, embora tensões, né, já houvessem anteriormente a 1948, a partir do início do movimento sionista, que eu vou falar depois o que é. Então, o início no século XX e vem até os dias atuais, até o presente. O local são os territórios palestinos e não tem um desfecho ainda, é um conflito que está em andamento. Quais são as raízes desse conflito? As raízes podem ser atribuídas ao movimento sionista. O que era o movimento sionista? O termo ele se refere a um movimento político que surge na comunidade judia europeia ainda no final do século XIX e que defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse população de matriz religiosa judaica na Palestina. A Palestina é um nome que foi dado pelo antigo Império Romano a essa região do Oriente Médio, onde até os primeiros séculos da era cristã residiam populações de matriz religiosa judaica. O islamismo sequer havia sido criado como uma religião. Então, essa região era habitada, entre vários outros povos também, por judeus, é a região de origem do judaísmo e por razões que falaremos depois, foram obrigados a deixar essa região, fizeram uma diáspora, foram obrigados a emigrar, inclusive várias vezes durante a existência desse antigo reino de Israel, naquilo que, porém, os romanos que militarmente dominavam a região chamavam de Palestina. Então, a partir dessa definição, é importante esclarecer que quando surgiu o movimento sionista, ele não tinha apenas um caráter nacionalista de valorização dos atributos de uma identidade judaica, mas ele efetivamente visava colonizar de forma definitiva a Palestina. Então, o movimento sionista se caracterizava como um movimento de retorno de judeus que viviam na Europa após a expulsão lá da Palestina por volta nos primeiros séculos ainda da era cristã, e que tinham sido expulsos pelos romanos, mas que, morando em outras partes do Oriente Médio, do norte da África e da Europa, eles mantiveram uma identidade judaica, mantiveram a religião, mantiveram até certo ponto a língua hebraica, não é? Então esse movimento aí buscava não apenas a revalorização desses atributos, não apenas um caráter nacionalista, mas também um caráter territorialista, buscando colonizar a Palestina. Só que, aproximadamente durante os 1800 anos em que os judeus estiveram fora da Palestina, a região foi não apenas uma, mas muitas vezes ocupada por outros povos. Como que surge o sionismo?
Ele surge como um movimento político na Europa no final do século XIX, em um contexto no qual o continente europeu assistia a um crescimento do antissemitismo. Então, discursos e medidas preconceituosas e discriminatórias contra a população de origem semita judaica no continente. Esse projeto sionista, como um movimento político, ele ganha força quando a Inglaterra assina a Declaração de Balfour no ano de 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Nessa declaração, os britânicos anunciavam apoio ao projeto sionista de formar um Estado judeu na Palestina. Só que, no entanto, esse projeto ele tinha um entrave, né? Ele tinha um obstáculo que era a população de origem árabe que vivia lá, que ocupou esse espaço aí, foram um dos muitos povos que ocuparam aquele espaço. Então, à medida que crescia a presença judaica na Palestina, os desgastes entre judeus e árabes, eles se intensificavam. O sionismo, inclusive, ele é alvo de críticas atualmente, porque muitos afirmam que ele é uma ideologia que defende o isolamento da comunidade árabe nos territórios dominados hoje pelo Estado de Israel. Antes mesmo da fundação de Israel, que se deu no ano, pessoal, de 1948, através de uma resolução da ONU, essa ideologia ela já se evidenciava pelo fato de as terras compradas pelos sionistas judeus que voltaram a viver na Palestina, depois de séculos e séculos fora, elas não poderem ser revendidas para a população de origem árabe. Cabe esclarecer que naquele momento, a partir da década de 20, década de 30 e década de 40, quem governava a Palestina, os territórios no Oriente Médio, era o Império Britânico. Os britânicos tinham vários mandatos coloniais naquela região, só que anteriormente aos britânicos, toda a região fazia parte e era ocupada por um outro grande império, o Império Otomano, um império que deixa de existir no final da Primeira Guerra Mundial, e aí o Império Otomano, quando ele se desagrega, esses territórios que ele ocupava não são automaticamente elevados à condição de países independentes. Vão ser ocupados, em parte, em alguns lugares, pelos britânicos e também pelos franceses. A Palestina, no caso, ficou sob um mandato, um protetorado britânico. E eu já comentei sobre isso com vocês ainda durante as nossas aulas presenciais, quando eu apresentei todos os grandes impérios na transição do século XIX para o século XX. Então, por que o sionismo, o movimento sionista tem esse nome? Porque ele faz alusão ao Monte Sião, que é uma montanha que fica nos arredores de Jerusalém, e para onde, então, esses judeus que viviam na Europa queriam voltar. Queriam voltar para a região ali perto de Jerusalém, para a região do Monte Sião. E daí deriva o nome Movimento Sionista. Então, ao longo das décadas de 20, 30 e 40, o sionismo ganhou força, e ainda com a perseguição aos judeus promovidas pelos nazistas durante o Holocausto, tudo isso viabilizou politicamente o projeto de fundação de um Estado judeu, que foi criado, como eu dissera antes, por meio de uma resolução da recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, recém-criada, a ONU publicou uma resolução de número 181 que determinou a criação do Estado de Israel. Então, por essa resolução 181 da ONU, do ano de 1947, foi feita a partilha da Palestina. Então, aqui a gente tem um mapa da época que mostra o plano de partição da Palestina. Então, em azul, os territórios que seriam disponibilizados para a população de origem judaica, e em laranja, os territórios que seriam disponibilizados para a população de origem árabe muçulmana. Esse era
o plano. Aí lembrem que geralmente as coisas nunca acontecem conforme o plano estabelecido. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, houve a revelação para o mundo dos horrores do Holocausto. Né? Então, isso sensibilizou, gerou um incômodo na comunidade internacional e estimulou ainda mais as ações do movimento sionista internacional, né? Gerando uma tensão entre as potências vencedoras da guerra para que elas decidissem sobre a questão palestina. Já nesse período, antes da resolução ser publicada, não é, a radicalização entre judeus e palestinos ela já estava aumentando, antes de efetivamente, em 48, ser criado o Estado de Israel. Os ingleses, que como eu dissera no slide anterior, tinham o mandato temporário do poder na Palestina, né, eles passaram o problema para a recém-criada ONU, que criou um comitê especial para a Palestina, a fim de tratar dessa decisão pela partilha territorial. Então, nesse mapa aqui, nesse plano de partição, era uma proposta da ONU. E aí, na Assembleia Geral de 1948 da ONU, que ficou encarregada de gerir essa questão da Palestina, como vocês já sabem, né, que nós temos, o Brasil tem essa primazia de abrir e conduzir as Assembleias Gerais da ONU todo ano, uma tradição que permanece até hoje. Foi um brasileiro, um diplomata brasileiro, que havia sido já ministro do governo Vargas, que foi o responsável por conduzir, né, que ficou responsável por encarregar a gestão dessa questão da Palestina. Ele se chama Oswaldo Aranha, se chamava Oswaldo Aranha, né? E ele advogou em favor da criação do Estado judaico e conclamou uma votação dos delegados das nações, então, que faziam parte da ONU, que constituíam a ONU. Então, no próximo slide, a gente tem uma imagem de como que foi a votação da ONU que criou o Estado de Israel a partir do plano de partição da Palestina. Então, em verde, são os países que votaram pela criação de Israel. Ok? O ano era 1948. O Brasil, como vocês podem ver aqui, votou favoravelmente a criação de Israel. Pudera. Foi um diplomata brasileiro que conduziu toda a negociação. Oswaldo Aranha, inclusive, é muito homenageado até hoje em Israel, dá nome a ruas, praças, tem estátuas em homenagem a ele, pelo papel que ele teve naquele contexto. Em amarelo, no mapa, são países que se abstiveram na votação que determinou a partilha da Palestina e a criação de Israel. Então, países importantes como México, a China, a Argentina, o Chile, o próprio Reino Unido se abstiveram nessa votação, ok? Nessa cor aqui, marrom escuro, são os países que votaram contra a partição da Palestina e contra a criação do Estado de Israel. Então, desde o subcontinente indiano, os países que hoje são Bangladesh, Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, Egito, Arábia Saudita, no Oriente Médio, entre outros, Iraque, foram contra o plano de partição da Palestina e a criação do Estado de Israel. E em cinza são países que, duas hipóteses, não faziam parte da ONU quando a ONU foi criada. Então, os países europeus aqui que aparecem como não votantes, eles já existiam, mas eles não aderiram à ONU de imediato e, portanto, eles não votaram em uma resolução da ONU. Portugal, Espanha, Finlândia, Itália, a Alemanha, ok? Mas também aqui no continente africano, uma série de países que aparece que não votou simplesmente porque eles ainda não existiam
na condição de países independentes, e como tal eles não faziam parte da Assembleia das Nações Unidas. A gente viu que em aulas anteriores já vimos que o grande processo de descolonização africana ocorre a partir dos anos 60 do século passado. Então, em 1948, eles ainda não eram países independentes e, portanto, não tinham assento na ONU, ok? Então, esse é o mapa da votação que partiu a Palestina e que criou o Estado de Israel. Todos os países árabes votaram contra a criação de Israel e a divisão do território. Alguns países ocidentais, como a Inglaterra, não votaram, né? Então se absteve, mas a maioria votou a favor. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente. O líder judeu que encabeçou todo o processo, contornando a ala, né, judaica mais radical, era o Ben Gurion. Tá? Ben Gurion ele era o presidente de uma organização que promovia o movimento sionista. Foi ele que, inclusive, assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu de Tel Aviv e depois acabou sendo eleito como primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel. E aí os conflitos eles vão tomar forma. No mesmo ano em que foi reconhecido como Estado oficialmente existente, Israel já teve de lidar com a primeira de muitas guerras que viria a enfrentar contra os Estados árabes. Começava ali a Primeira Guerra Árabe-Israelense. De fato, no dia seguinte à declaração da independência de Israel pelo Ben Gurion, Israel já enfrenta a sua primeira guerra pela sobrevivência. Tá? Então, a criação do Estado de Israel, né, ela não foi aceita pela comunidade árabe. E aí eu elenquei nesse slide alguns dos conflitos que houve, né, por essa não aceitação da comunidade árabe. E tem uma crítica a esse respeito que eu quero fazer. A postura dos países árabes, em certos momentos, ela parece ser uma postura muito mais de negar a existência de Israel do que, de fato, preocupar-se com a situação e com o que acontece com o povo palestino, que é, entre aspas, um povo irmão dos outros povos árabes, de sírios, jordanianos, sauditas, egípcios e etc. Né? Então, às vezes, a impressão que se tem é muito mais que esse conflito de décadas ele é ocasionado por uma não aceitação da condição de Israel como um Estado independente do que uma preocupação legítima com a condição na qual os palestinos têm vivido. Ok? Então, nesse contexto de não aceitação árabe, já no ano de 1948, no dia após a declaração da independência de Israel, né, nós tivemos um primeiro conflito, que é chamada de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Né? Então, essa Primeira Guerra Árabe-Israelense, ela começa, como eu disse, no dia seguinte à declaração de independência de Israel, 15 de maio de 1948. Os exércitos árabes combinados, né, de países como Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbia e Arábia Saudita, eles atacam Israel por 3 frentes, né, em 3 fronteiras de Israel. Então, logo após essa declaração de independência por parte desse novo país, já estava em curso uma guerra civil na Palestina no ano de 1948. E aí, o cenário principal dessa guerra, né, incluiu tanto áreas aqui na península de Sinai, quanto áreas no sul do território do Líbano. Tá? Ele é um conflito que foi superado, que ele terminou com acordos de paz, de um armistício assinado em 1949 e depois outros acordos bilaterais apenas entre Israel e cada um dos países que foram também firmados entre fevereiro e julho de 1949. Não é?
No ano de 1967, a gente teve um segundo conflito, que foi a Guerra dos Seis Dias, um conflito que envolveu Israel e países árabes como Síria, Egito, Jordânia, Iraque, apoiados por outros como Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e o Sudão. A Guerra dos Seis Dias aconteceu entre 5 e 10 de junho desse ano de 1967 e ela acabou sendo a resposta árabe mais contundente em relação à fundação do Estado de Israel, embora ao final tenha prevalecido, né, tenha se saído vencedor o Estado sionista, o Estado de Israel. Né? Então, o crescimento das tensões entre os árabes e Israel culminou em meados desse ano de 1967 com a mobilização de tropas em ambos os lados. Não é? E aí o conflito se iniciou de fato quando Israel toma a dianteira e lança um ataque preventivo contra bases da Força Aérea Egípcia que ficavam aqui na península do Sinai, que era até então controlada, fazia parte do Egito. Lançando esse ataque preventivo, né, Israel alegou que o Egito estava se preparando para fazer uma guerra contra a nação judaica. Se os países árabes estavam realmente se mobilizando para avançar contra Israel ou não, né, se suas preparações eram meras medidas defensivas, isso é um assunto que até hoje, por qual não se tem uma resposta definitiva, é um assunto controverso. Tá? Mas, uma vez que bombardearam as bases egípcias na península do Sinai, as forças terrestres israelenses, elas também investiram contra a faixa de Gaza, que é esse território aqui que eu estou destacando agora, não é? É um território que pertence à Palestina, tá? Lembrando que o território da Palestina hoje ele é dividido, né, em duas partes. Uma é a faixa de Gaza e outra é a chamada Cisjordânia, tá? A Cisjordânia tem cerca de 4.000 quilômetros quadrados e a faixa de Gaza tem cerca de 350 quilômetros quadrados de extensão. Então, Israel lança o ataque contra a faixa de Gaza, Península do Sinai. A Jordânia, por sua vez, abre fogo, né, contra a cidade de Jerusalém. Então, envolve várias frentes. A Síria também, mais aqui a nordeste, né, então aqui está a Síria, onde eu estou destacando, interveio no conflito depois de ser atacada por Israel. E aí Israel respondeu à mobilização de todos esses países, mandando tropa contra eles. E já no terceiro dia de guerra, Israel consegue controlar toda a península do Sinai, ok? Bem como conseguiu impor a sua superioridade militar, né? Ocupando também a Cisjordânia, aquele flanco de território palestino, ocupando a Cisjordânia, que até então era dominada pelos jordanianos, e mais ao norte, Israel toma as colinas de Golã, uma região montanhosa que pertencia à Síria, que estava fora, que não estava incluída naquele plano de partição da Palestina, era território sírio. E Israel derrota a Síria ao norte e toma as colinas de Golã. É uma região estrategicamente muito importante do ponto de vista natural. Essas montanhas aí, elas têm acúmulo de neve durante o inverno e elas que alimentam o Rio Jordão, que é o rio mais importante de Israel. É o maior, aliás, um dos únicos rios que existem em Israel, que tem um território predominantemente desértico. O Rio Jordão ele é alimentado pela água do degelo dessas neves e geleiras que existem nas colinas de Golã. Tá? Então, esse foi o resultado da Guerra dos Seis Dias. Israel toma as colinas de Golã da Síria, e estão com elas até hoje, ocupa militarmente a Cisjordânia e também domina a Península do Sinai. A Península do Sinai ela vai ser posteriormente devolvida ao Egito. Tá? Bom, 6 anos depois, em 1973, uma outra guerra, a Guerra do Yom Kippur.
O Yom Kippur, em hebraico, né, significa o feriado do perdão, que é muito sagrado para os judeus. E aí os países árabes, sabendo que a sociedade israelense estava mobilizada por conta desse feriado sagrado, né, eles vão formar uma coalizão, né, que vai ser enfrentada por Israel para poder tentar reaver os territórios que Israel havia ganhado na Guerra dos 6 Dias. Então, foi um conflito militar que ocorreu, né, durante o mês de outubro de 1973, entre Israel e uma coalizão de estados árabes que era liderado pelo Egito e pela Síria, né? Planejaram essa guerra para começar no feriado judaico do Yom Kippur. Então, assim, tentaram reaver aqueles territórios que foram capturados por Israel 6 anos antes. Durante os primeiros dias de guerra, os egípcios e os sírios, eles avançaram, ocupando partes, recuperando partes dos seus territórios. Esse andamento da guerra ele acabou levando ao envolvimento das duas superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos, defendendo os interesses de Israel, e a União Soviética, do lado dos países árabes, gerando muita tensão diplomática, mas um cessar-fogo que foi costurado pelas Nações Unidas, ele entrou em vigor e assim colocou fim ao conflito no final do mês de outubro de 1973. O que acontece é que se por um lado a guerra do Yom Kippur ela termina com esse acordo de cessar-fogo, né? Por outro lado, as consequências geopolíticas e econômicas que acabaram caracterizando os anos 70, né? Uma das consequências dessa guerra foi a crise do petróleo, já que os estados árabes, os países árabes, eles são grandes produtores de petróleo até hoje e eram membros da OPEP, que é a organização dos países exportadores de petróleo. E aí o que eles fizeram? Né? Eles boicotaram os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental que apoiavam Israel. Né? E aí a curto prazo, essa medida ela agravou a crise econômica mundial. E aí a comunidade internacional teve que aprender a lidar com fontes alternativas de energia ou começaram a explorar petróleo em outras áreas do planeta que até então não era objeto de perfuração, não é? Aqui no Brasil, essa crise serviu para que o nosso país desenvolvesse o nosso Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. E aí o Brasil começa, ainda nos anos 70, essa experiência exitosa do uso do etanol como combustível para automóveis. Tá? Então, é um processo que foi desencadeado por conta da crise do petróleo, choque do petróleo, que foi um corte, né, na produção de petróleo, forçando os preços a subirem como uma forma de pressão aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, que foi executada pelos países árabes ao identificarem a pouca empatia e solidariedade que havia por parte desses países em relação à questão da ocupação dos territórios palestinos por Israel. Ok? Bem, no ano de 1978, nós tivemos os acordos de Camp David, que efetivamente selou a paz entre o Egito e Israel, abrindo caminho para que para que o Egito fosse o primeiro país árabe a reconhecer oficialmente a existência de Israel. Algo que inclusive gerou polêmica entre os outros países árabes, né? Ao fazer isso, poucos anos depois, Israel devolve ao Egito a soberania e o controle da península do Sinai. Então esse é um resultado desses acordos de Camp David. Ainda no ano de 1964, foi criada uma organização política chamada OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. A OLP ela foi criada, né, pelo Yasser Arafat, que até a morte dele, já depois do ano 2000, foi o dirigente dessa organização política, né, e ele fundou o Fatah. O Fatah era um partido, como se fosse um partido político, um movimento político, que era uma corrente majoritária dentro da OLP. Né?
A OLP ela tem também o caráter de ser uma autoridade palestina, como se fosse o governo da Palestina. Tá? E o Fatah, fundado pelo Yasser Arafat, que durante 4 décadas presidiu a OLP, o Fatah é a corrente política predominante dentro dela. Um outro conceito para a gente estudar nesse contexto são as intifadas. E aqui a gente deixa de falar das grandes guerras, dos grandes movimentos militares e bélicos, para falar de revoltas e tensões populares. Então, o que são intifadas, né? Elas podem também ser conhecidas como Guerra das Pedras. São levantes populares, manifestações, revoltas, manifestações espontâneas feitas pela população palestina contra a ocupação israelense. Então, a primeira intifada aconteceu no ano de 1987. Tá? Então, houve uma segunda intifada no ano 2000. Então, são levantes espontâneos, né, que começam no seio da própria população, uma população desarmada e que acaba atirando pedras e paus contra todo o poderio militar que Israel tem. Ok? Então, às vezes, Israel responde com muita força contra esses levantes populares, contra essas intifadas, né? Responde com uma violência desproporcional, tá? E aí a gente vê que, na verdade, essa pauta do povo palestino de ter a soberania efetiva sobre um território e de poder até reaver os territórios que Israel foi tomando deles ao longo das décadas, né? É uma pauta diferente dos países árabes vizinhos a Israel, que negam a completa existência de Israel, né? E que alguns advogam pela destruição de Israel. Já o povo palestino em si, ele fica no meio desse fogo cruzado e às vezes até sem apoio. E olha que entre os países árabes, alguns são muito ricos, né, como a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Os outros países árabes do Golfo Pérsico, como Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e etc., que poderiam atuar mais em favor da população palestina em si e menos alimentando um conflito entre estados, no caso, entre eles e contra Israel. Tá? E aí a população palestina mesmo acaba sobrando a intifada, a Guerra das Pedras, que na maior parte das vezes é respondida com uma violência militar desproporcional por parte dos israelenses, algo que é inclusive condenado pela comunidade internacional e também pelas resoluções das Nações Unidas. Por fim, ainda nessa parte aqui, vamos falar um pouco sobre o ano de 1993 e os acordos de paz de Oslo. Foram realizados em Oslo, na Noruega, mas sob mediação do presidente norte-americano Bill Clinton. Então, eles foram acordos que comprometiam unir esforços para poder realizar, para poder alcançar a paz entre esses dois povos. Esses acordos eles previam o término dos conflitos, a abertura de negociações sobre os territórios que Israel ocupou, né? Então negociar talvez uma eventual devolução à Palestina, a retirada de Israel do sul do Líbano e também a questão de Jerusalém, né? Esses acordos assim eles trouxeram alguma esperança para que essa região encontrasse a paz, e inclusive em 1994 o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, o ministro de Relações Exteriores Shimon Peres e o líder da autoridade palestina, o Yasser Arafat, eles venceram o Prêmio Nobel da Paz. Ok? Então, esses acordos aí por volta da meação dos anos 90, eles trouxeram algum alento, né, em meados do ano 90, que colocaram a situação como se ela aparentasse caminhar para um fim, né? Quando esses 3 sujeitos que eu descrevi, mediados pelo presidente norte-americano, realizaram esses acordos de Oslo, né? Só que, no entanto, em 1995, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin ele foi assassinado por um extremista judeu.
E a partir disso, a extrema-direita política ela ganha força dentro de Israel. Dessa forma, os judeus não cederam mais para a desocupação das áreas onde ainda residia a população palestina. E aí os termos do acordo de paz de Oslo, eles acabaram resultando em um fracasso. No ano 2000, a gente tem o início de uma segunda intifada, agora não mais tanto liderada pela população civil palestina, mas por um grupo, né? Um grupo chamado Hamas, que para alguns países eles têm o status de um grupo terrorista. Tá? Israel responde duramente a esses ataques do Hamas, demole casas dos palestinos, mas principalmente Israel inicia a construção de um grande muro de 10 metros de altura para poder isolar toda a Cisjordânia. Tá? Então, a gente ainda vai discutir em aulas adiante. A gente pensa que os muros e as divisões do mundo terminam com a queda do Muro de Berlim em 1989, mas na verdade o número de muros existentes no mundo só fez aumentar após a queda daquele mais famoso que era o de Berlim. Okay? A gente vai ver as problemáticas depois da ocupação israelense em territórios palestinos, a construção de assentamentos, a expulsão dos palestinos dos seus territórios, né, que eles já ocupam há centenas e milhares de anos, e a construção desse muro que segrega essas populações. O muro, ressalta-se, é uma tentativa de Israel se defender, né, de pedras, de pequenos foguetes que os palestinos lançam contra alvos israelenses. Tá? Então, é um conflito que ainda, mesmo com esses acordos de Oslo, parece não ter uma resolutividade aparente. Aqui um mapa mostrando os ataques feitos a Israel na Guerra dos 6 Dias. E aí vocês podem pensar assim, mas como que um país jovem, recém-formado, formado há 19 anos, né, 1948, a Guerra dos 6 Dias acontece em 67, com 19 anos, Israel consegue sozinho responder e derrotar a uma aliança militar de vários países oponentes. Né? Então, para alguns, isso é um sinal que demonstra toda a força de Israel e que serve para reforçar algumas posições quase que míticas a respeito da existência de Israel, como se a existência de Israel fosse de fato um projeto de Deus, e aí usam isso para argumentar que os israelenses, judeus, são o povo escolhido, o povo com o qual Deus fez a aliança, não é? E aí usam essas vitórias militares consagradoras sobre um número muito maior de inimigos e tropas muito maiores e mais numerosas para demonstrar esse posicionamento. Na verdade, o que acontece é que Israel sempre teve, desde a sua criação, e continua tendo até hoje, alianças muito próximas com os Estados Unidos, que têm em Israel um braço para exercer o seu poder no Oriente Médio. Então, às vezes de forma mais declarada e às vezes de forma mais discreta, resumindo em outras palavras, apoio militar norte-americano, fornecimento de equipamentos sofisticados de guerra é o que de fato possibilitou as vitórias israelenses nesse contexto, né, enfrentando um número maior de tropas hostis. Tá? Então não tem nada de muito romântico nisso aí, e muito menos a questão de os judeus israelenses serem o povo escolhido por Deus. Tá? Afinal de contas, hoje os israelenses acabam praticando contra os palestinos uma série de abusos, né, de retirada de liberdades, impõem uma série de condições que torna a vida dos palestinos muito difícil de ser vivida. E Deus possivelmente não veria isso com bons olhos, né? Há aqueles, inclusive, que argumentam que todo o sofrimento pelo qual os judeus passaram durante o Holocausto na Europa parece não lhes ter ensinado muita coisa. Vide
o fato que Israel acaba reproduzindo uma parte dessa dominação sobre um povo que militarmente é mais vulnerável e que não tem condições de se proteger sozinho. Tá? Então, sem criar nenhuma especulação a respeito da ajuda divina para o fato que Israel consiga massacrar povos que militarmente são inferiores ou que não têm como se defender, ou ainda vencer um número muito maior de inimigos nas guerras pelas quais eles passaram. Nesse outro mapa aqui, a gente tem uma imagem que mostra a imigração judaica de países europeus do Oriente Médio para Israel entre 1949 e 1970. Então, um período de 21 anos, o número de imigrantes que deixaram esses países em que viviam e se dirigiram para Israel, né, para o recém-criado Estado de Israel. Tá? O movimento sionista ele continua mesmo depois do final do Holocausto na Europa, porque o antissemitismo não terminou. Aqui a gente tem também uma sucessão de mapas que mostra, desde nesse de 1947, o plano de partilha da Palestina, esse de 1949, após encerrada a Primeira Guerra Árabe-Israelense, como que ficou, então, os territórios que a Palestina perdeu, comparando isso com isso, ok? E depois, no ano de 1967, quando se encerrou a Guerra dos 6 Dias, Israel, né, ocupa a península do Sinai, ocupa toda a Cisjordânia, como eu já falei antes, e ocupa as colinas de Golã. Tá? Então, através dessas vitórias militares, né, conseguiu expandir o seu território. Uma questão muito problemática é a expansão dos assentamentos judeus na Cisjordânia. Não é? Então, aqui eu coloquei algumas notícias a respeito disso, das repercussões internacionais a respeito da expansão dos assentamentos sobre a Cisjordânia. Os Estados Unidos eles têm a maior população judaica do mundo. Então, há mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Obviamente, porque a população norte-americana é muito maior do que a população israelense. E nem todo israelense é judeu. Né? Israel tem uma população aproximada de 9 milhões de habitantes, mas cerca de 2 milhões deles não são judeus. São de origem árabe, e entre esses de origem árabe, alguns são muçulmanos e outros são cristãos. Tá? Então são minorias. E aí tem até algumas críticas em relação ao papel que eles ocupam na sociedade israelense, um papel sempre secundário pelo fato de não serem judeus. Mas, voltando a falar dos judeus norte-americanos, o sonho de muitos desses judeus, especialmente casais mais idosos, quando se aposentam, é fazer o sionismo e ir viver em Israel. E isso acaba criando uma demanda por novas residências. E essa demanda por novas residências gera uma pressão sobre os territórios palestinos. E com isso Israel expande assentamentos sobre aqueles poucos territórios que restaram aos palestinos na Cisjordânia. E isso é objeto de críticas, né? E de preocupação internacional, conforme essas notícias que vocês veem que eu coloquei aqui. Né? Então, ONU manifesta preocupação com o aumento de assentamentos israelenses na Cisjordânia. ONU divulga lista de empresas ligadas a assentamentos considerados ilegais. Os Estados Unidos, no ano passado, 2019, há menos de um ano, mudam o posicionamento e deixam de considerar ilegais assentamentos israelenses. E isso dificulta a paz na região. Não é? Então, notem as alianças entre países como é que são.
Enfim, uma questão muito problemática. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o muro enorme, né, separando áreas de ocupação da população palestina, áreas aparentemente decadentes, e os assentamentos construídos para a população judaica. Ok? Essa é uma grande problemática. Quais são os principais pontos de conflito hoje? Sobre o que se negocia, né? Então, as diferenças entre israelenses e palestinos, elas parecem irreconciliáveis em relação a 4 pontos. O primeiro ponto é Jerusalém. Israel reivindica soberania sobre toda a cidade de Israel, afirmando que Jerusalém, né, é a sua capital eterna e indivisível, tá? Só que essa reivindicação não é reconhecida internacionalmente. E os palestinos querem a parte oriental de Jerusalém como a sua capital. O segundo ponto são as fronteiras. Os palestinos exigem que o futuro Estado seja delimitado pelas fronteiras anteriores a junho de 67, antes do início da Guerra dos 6 Dias. E isso incluiria Jerusalém Oriental, mas é algo que é rejeitado por Israel. O terceiro ponto são os assentamentos. Eles são considerados ilegais perante a lei internacional, foram construídos pelo governo israelense nos territórios ocupados após a Guerra de 67. Então imaginem que hoje, em áreas de território que deveria ser território palestino, tem mais de 500 mil de colonos judeus vivendo nesses assentamentos. E o quarto ponto diz respeito aos refugiados palestinos, aqueles que foram abandonando a Palestina e se refugiando em países vizinhos, né? Então, se negocia sobre se um dia, quando criado o Estado palestino com um território delimitado, né, se eles têm o direito de voltar ao que é hoje Israel, né? Lembrando que o que é hoje Israel foi, em parte, tomado de territórios palestinos através das guerras que houve, principalmente a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Né? Só que para o governo israelense, permitir o retorno desses palestinos destruiria a identidade de Israel como um Estado judeu. Okay? Então, nesse contexto todo, o último governo brasileiro, o governo que atualmente governa o nosso país, ele mudou de posição em relação à questão palestina. Então, desde o início da criação de Israel, nos 70 anos que se passaram até hoje, a postura da diplomacia brasileira sempre foi uma postura de equilíbrio entre os dois lados. Não é? Mas aí, o atual presidente e o grupo que se elegeu com ele, uma das promessas de campanha para tentar conquistar o voto do eleitorado evangélico neopentecostal, de uma parte desse eleitorado evangélico neopentecostal, fosse que se trocasse a sede da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Hoje tem apenas 2 países no mundo que tiveram essa coragem de fazer. Um é os Estados Unidos, e aí ninguém questiona, e o outro é a Guatemala. A Guatemala que poucas pessoas sabem onde fica, e enfim, é um país muito pequeno e sem nenhum peso no cenário internacional. Então, essa mudança da embaixada foi uma promessa de campanha polêmica. Mesmo antes de assumir a presidência da República, o atual mandatário brasileiro, o atual presidente, já havia declarado seu apoio às demandas israelenses no âmbito das Nações Unidas. Exemplo, quando a ONU tem que votar uma resolução para condenar a violência exagerada empregada pelas tropas israelenses nos territórios palestinos, o Brasil sempre apoiava essas resoluções, apontando que de fato havia um exagero no uso da força e que acabavam morrendo muito mais pessoas palestinas do que elas poderiam efetivamente afetar Israel. E aí o nosso atual governo prometeu que não mais apoiaria essas resoluções
ou seja, que apoiaria as demandas que interessam a Israel, né? Não condenando, por exemplo, o uso exagerado da violência ou a expansão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Tá? E Israel troca, né, esses olhares aí de aproximação, dá acenos de aproximação com o Brasil. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vem na posse do nosso presidente, em 1º de janeiro de 2019. Tá? Dias depois, ainda naquele mês de janeiro de 2019, quando houve o desastre do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, Israel manda ajuda para o Brasil, manda um avião com bombeiros e etc. para ajudar no resgate. Também, né, acenando para essa aproximação aí. Agora, por que essa aproximação de Brasil com Israel, se na balança comercial o Brasil tem muito mais a ganhar com o comércio com os países árabes, que é muito maior, muito mais significativo e que acaba gerando muito mais empregos e tem muito mais interesse econômico do Brasil nos países árabes do que com Israel, que afinal de contas é pequeno e tem uma população pouco numerosa, né? Porque foram promessas de campanhas feitas, né, pelo atual grupo que governa o nosso país, e essas promessas de campanha, elas vieram a atender a um anseio parte desse segmento evangélico neopentecostal brasileiro, né, que acaba tendo uma visão equivocada, né, do que é hoje Israel. Então, a defesa de Israel por parte da comunidade evangélica neopentecostal, por uma parte dela, não é por toda ela, ela costuma ser baseada, né, entre outros fatores, por uma herança comum que existe entre o judaísmo e o cristianismo, na crença de que a criação de Israel foi ordenada por Deus, no argumento, né, de que a Bíblia estabelece que os judeus são o povo prometido, e Israel é a terra prometida, que Jerusalém é a capital de Israel, né? Então, o equívoco que existe aí está em associar o Estado de Israel moderno, aquele criado em 1948, com o antigo reino de Israel, aquele que, de acordo com a Bíblia, foi a nação formada pelas 12 tribos de Israel, que aproximadamente 70 anos depois de Cristo, essas 12 tribos foram expulsas, né, pelos romanos, dando origem à diáspora judaica. Tá? Então, há uma compreensão equivocada de achar que o atual Estado de Israel, né, agora no século XXI, tem todas as características ou é uma herança bendita daquele antigo reino que existiu há aproximadamente 2000 anos. Lembrando também que há uma ironia tremenda no fato de que algumas das pautas que são muito caras a esses setores mais conservadores de parte da comunidade religiosa brasileira, em matéria, por exemplo, de matrimônio, aborto, uso recreativo de algumas substâncias, em Israel, né, essas mesmas pautas aí, elas encontram lá um dos países mais liberais do mundo para que isso tenha uma permissividade muito maior do que ocorre aqui no nosso país. Tá? Essa compreensão equivocada de uma parte da comunidade religiosa brasileira, né, que levou o atual governo brasileiro, ainda em um período de campanha, a fazer promessas para agradar a esse segmento da sociedade brasileira, coloca em risco as relações que o Brasil tem com outros países, né, lá da região, que eu já falo já quais são esses riscos. Tá? Israel, é claro que tem interesse em ampliar sua rede de contatos. Então, esse mapa aqui ele traz duas coisas para a gente. Né? Primeiro, são os países para onde os israelenses podem viajar sem necessidade de visto. O passaporte israelense ele é menos poderoso do que o passaporte brasileiro. Tá?
Então, o passaporte brasileiro é o 25º mais poderoso do mundo, dá a nós o direito de viajarmos, né, para um número de países sem necessidade de visto maior do que o passaporte israelense. Então, esse é um retrato do isolamento que Israel sofre, né, pela comunidade internacional. Tá? Um segundo ponto que tem aqui no mapa diz respeito ao voo que existia, que ligava São Paulo a Tel Aviv, em Israel. E esse voo foi cancelado depois de menos de 2 anos operando por conta da ineficiência econômica, da pouca viabilidade econômica. Por quê? Porque a companhia aérea israelense Elai, que fazia esse voo, ela não podia fazer esse voo em uma linha reta entre o Brasil e Israel, porque simplesmente Israel é tão isolado na região que ele não pode sobrevoar o espaço aéreo, a companhia aérea israelense não pode sobrevoar o espaço aéreo dos países vizinhos a Israel. E aí esse voo ele tinha que fazer uma curva enorme, passando pelo sul da Europa, né, tornando a rota muito mais longa e, portanto, inviabilizando a existência dessa rota. Então, isso mostra para vocês, são exemplos práticos do isolamento pelo qual o país passa. Então, quais são as consequências geopolíticas que existem de o Brasil estreitar ainda mais esses laços com Israel, fazer a troca da embaixada, não é? Apoiar Israel nas resoluções da ONU? A gente está condenando, não é, uma relação comercial que ela é muito maior com os países árabes, muito mais benéfica ao Brasil com relação aos países árabes do que com Israel. Então aqui algumas notícias. Ó. Governo vota contra condenar Israel por violações, né? As violações em termos de direitos humanos que Israel faz. Os países árabes alertam o governo brasileiro contra a mudança da embaixada. No caso de Tel Aviv para Jerusalém. Né? E aí as consequências que isso tem. A Arábia Saudita cancela importações de carne de frango do Brasil. Rompimento entre países árabes e o Brasil custaria ao Brasil, né, o nosso país abriu mão da neutralidade, suspensão da importação de frango brasileiro, a Arábia Saudita suspende importação de frango e, pessoal, as consequências podem ser não apenas econômicas, mas também de outras ordens. Né? O Brasil, por exemplo, poderia, apoiando irrestritamente Israel em detrimento de manter a neutralidade e de apoiar a solução dos 2 estados, poderia acabar entrando no radar de organizações terroristas internacionais. Né? Aliás, essa era uma preocupação que já se tinha desde com a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 e também agora. Tá? O mais irônico e o contraditório disso tudo é que o governo brasileiro, que nos últimos 2 anos vem assumindo uma pauta conservadora nas votações internacionais na ONU, não é? O Brasil não dialoga com Israel, porque, como eu disse no slide anterior, Israel é liberal. Então, o Brasil, ironicamente, tem que acompanhar nas votações os países islâmicos. Né? Então, se alia, acompanha, se alinha com países islâmicos em matéria de direitos humanos. Né? Então, aqui são todas notícias ainda do ano de 2019 mostrando isso. Ironicamente, a gente tenta se aproximar de um que é muito liberal e, na prática, a gente tem que precisa do apoio de outro para poder fazer avançar coisas que o governo brasileiro, não que a sociedade brasileira, acredita que sejam as corretas. As consequências geopolíticas, né, de todo esse conflito, elas continuam permanecendo até hoje. Há muitas questões no Oriente Médio ainda a serem tratadas. E do ponto de vista econômico e social ficam os choques do petróleo, as crises do petróleo que acabaram exagerando as crises econômicas dos anos 70. Tá? Eu deixo para vocês essas imagens aqui
do muro que Israel constrói na Palestina, e os palestinos aproveitam para fazer arte, aproveitam para lembrar a gente que a Palestina deve ser livre e que o amor sempre vence. Bons estudos e até a nossa próxima quinzena.